Amém, irmãos. Graça e paz do Senhor. Bom estar com os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 13. Nós vamos hoje estar meditando em Gênesis 13. Abra sua Bíblia comigo. Enquanto você abre, agradeço a confiança do pastor Léo em chamar para poder fazer aqui parte desse momento de culto com os irmãos, pregando a palavra de Deus. Também os irmãos que estão liderando a igreja. Que Deus continue abençoando. Gênesis 13, se você encontrou o texto e tiver condições, coloque de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor, do versículo 1 ao 13. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra já não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Até aí. Podem sentar. Vamos orar? Maravilhoso Senhor. Já cantamos, Senhor Deus. Confessamos a fé. Já lemos o texto, Deus, que será pregado hoje também. E nós já ouvimos a Tua voz na leitura desse texto, Senhor. Mas assim como o Senhor tem feito, Deus, ao longo dos séculos, o Senhor tem edificado o Teu povo, não apenas com a leitura, mas também com a vida de homens a quem o Senhor chama para serem ministros do Teu Evangelho, Senhor. Homens que explicam a Tua lei ao Teu povo, homens que mostram as aplicações dessa lei, Senhor. Homens falhos e que fazem isso na completa dependência do Teu Espírito Santo. É assim que o Senhor tem nutrido o Teu povo, Senhor Deus. E nós Te louvamos porque é graça do Senhor podermos ter mais um momento na nossa vida onde podemos participar do culto e podemos ouvir Tua voz, Senhor. Que assim seja, Senhor, nesse momento de pregação. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos contemplar, Deus, as maravilhas da Tua lei. E que o Senhor, Deus, fazendo isso, glorifique e exalte unicamente ao nome do Senhor, Pai. Edifica, Deus, a Tua igreja nesse texto tão sério, nesse texto tão precioso. E que nós possamos encontrar tanto Cristo nele, Senhor, como também as instruções desse Cristo para as nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos, Senhor Deus. Amém. Querido, o que você quer ser quando crescer? Nós crescemos ouvindo esse tipo de pergunta, não é verdade? Alguns escolheram ali trabalhar, estudar bastante. Alguns até hoje lamentam por terem ouvido tanto essa pergunta e terem seguido o caminho de preguiça e estarem colhendo os frutos da sua vida preguiçosa. Ser fiel ou ser infiel no casamento. Veja, nós encontramos na nossa vida alguns casais idosos
sentados à mesa com seus filhos em comemorações como aniversário, Natal, Ano Novo, comendo uma boa comida, rindo, usufruindo de um tempo precioso de comunhão, porque durante a sua vida, esses casais tomaram a decisão pela fidelidade. Mas há também, ao passo, homens e mulheres que nós conhecemos, que tomaram outra decisão, que optaram pelo caminho da infidelidade. E quando a gente olha para a vida desses homens, até mesmo já idosos ou adultos, nós vemos que eles estão caminhando para terminarem a vida sozinhos. Escolheram a infidelidade e arruinaram com isso o bem mais precioso que eles possuíam, o seu casamento e também a sua família. São pais que, quando fazem isso, arrebentam a vida dos seus filhos. São homens e mulheres que amargam também o desprazer de verem seus filhos seguindo os seus péssimos exemplos, andando nos seus mesmos caminhos tortuosos de pecado e de destruição. Essas são algumas das escolhas da nossa vida. Mas há outras escolhas também que nós temos, há muitas delas. Casar com um cristão ou casar com um ímpio. Veja, servir ao Senhor ou servir aos ídolos. Ir ao culto ou faltar ao culto. Nós podemos pensar nisso, não é? Ficar em Recife ou se mudar. Ir para outro estado, quem sabe até mesmo outro país. Comprar um carro ou investir num apartamento. Fazer uma festa de casamento ou dar entrada no imóvel. Em qual escola meu filho vai estudar? Qual profissão eu vou seguir? Comer cuscuz com charque ou comer cuscuz com ovo? Será que nós colocamos o feijão por cima ou por baixo do arroz? Irmãos, há muitas escolhas na nossa vida. Não há como a gente fugir delas, porque a nossa vida é uma vida pautada de escolhas. Veja, tanto coisas complicadas como a gente viu no início, como coisas mais simples. Mas todo dia nós estamos decidindo alguma coisa sobre a nossa vida. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre esse tema. Hoje nós vamos pensar, à luz da palavra de Deus, sobre as nossas escolhas. Como é que nós devemos tomar decisões na nossa vida? Como é que nós podemos tomar decisões de maneira sábia? O que é que o Senhor espera de mim e de você? Nós seremos alimentados pelo Senhor, nesse precioso texto que nós acabamos de ler, meditando sobre o tema da tomada de decisões, da tomada de escolhas na nossa vida. Mas talvez você tenha lido o texto e não tenha entendido como é que isso aqui está encaixando tão bem. Permita-me trazer um pouquinho do contexto para você. Nós estamos chegando aqui no capítulo 13 de Gênesis. E você está meio que caindo de balão. Então permita-me situar você em que momento da narrativa de Gênesis nós estamos. Se você já leu o livro de Gênesis com atenção, você deve ter percebido que no capítulo 12 nós temos ali o início da história de Abraão. Nós temos o início da história de um homem que é chamado de o pai da fé, o patriarca Abraão. Homem que foi chamado pelo Senhor em um momento da sua jornada e recebeu um chamado para deixar tudo aquilo que ele possuía para trás e ir para uma terra que ele não sabia, uma terra que Deus ia mostrar a ele, um homem que já era casado, mas que não tinha filhos e que ouvia a promessa do Senhor, dizendo para ele que iria fazer dele uma grande nação. Abraão creu nessa promessa. Abraão ouve a voz de Deus e ele crê, e ele parte, ele sai junto com Sara. Crendo na promessa, ele vai em direção a Canaã, a terra que Deus haveria de mostrar a ele. Sai Abraão, sai sua esposa Sara, e juntamente com ele sai um homem que creu também nessa promessa que Abraão recebeu, ali o seu sobrinho Ló. E eles vão andando em direção a Canaã. Ainda no capítulo 12, nós vemos que o nosso pai na fé, ele toma uma escolha errada. Há um momento em que há fome em Canaã. E nós vemos que aquele que confiou em Deus e que deixou tudo para trás, nesse momento ele não confia mais no Senhor. A sua fé vacila. E por um momento em que há fome, ele toma uma decisão. Sair de onde Deus mandou ele ir e ir em direção ao Egito. Lá no Egito ele mente, você deve se lembrar disso. Ele vai dizer para Sara, olha Sara, não diga que você é minha esposa, porque senão os homens dessa terra vão me matar. Dito e feito, Faraó chega, encontra Sara, vê ela uma mulher muito bonita, e ela mente dizendo que não era a esposa de Abraão. Nós vemos então Sara sendo levada ao harém ali de Faraó. Veja que situação o pai da fé se encontrava nesse momento. Pela intervenção de Deus, o Deus do pacto, a esposa de Abraão foi devolvida a ele. E no capítulo 13, meus irmãos, nós vemos então o retorno de Abraão ao caminho do Senhor. Nós vemos então aqui a informação muito clara, veja, saiu, pois, Abraão do Egito.
Abraão abandonou o seu caminho de desobediência, a sua tomada de escolha errada, e ele parte em direção à terra que Deus havia mandado que ele fosse. Abraão vai em direção ao Neguebe, e do Neguebe ele vai até Betel. Nós encontramos então isso aqui no início desse texto, e o Senhor nos mostra então que nós temos agora um Abraão com o coração tratado por Deus. Um Abraão que não estava mais colocando seus olhos nos bens dessa terra, mas sim seus olhos focados agora no Senhor, para que ele pudesse andar seguro. A prova disso é tal que nós encontramos nesse texto um conflito. Os rebanhos dos pastores de Abraão, e ele sai do Egito com muitas riquezas, e os rebanhos dos pastores de Ló começam agora a caminhar juntos no mesmo lugar, e não havia pasto suficiente, não havia comida suficiente. E agora os pastores de um e os pastores do outro começam a brigar. Não Abraão e Ló, mas os seus pastores. Eles começam a brigar. E o que Abraão faz? Aquele que outrora havia colocado seus olhos nessa terra, ele não coloca mais, ele coloca seus olhos no Senhor. Ele não briga com Ló, ele não vai passar por cima de Ló, ele não vai dizer, olha, os meus rebanhos têm que comer, e os seus não. Não, o que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que Abraão, ele abre mão dos seus direitos, com o coração tratado por Deus. Abraão, diante dessa situação, vira para Ló e vai dizer, Ló, vê só, não está diante de você toda a terra? Olha toda ela. E eu peço a você que você se aparte de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A fala dele era mais ou menos assim, meus irmãos. Os nossos pastores estão com problemas. A terra em que nós estamos é pequena demais para nós. Ló, você pode escolher para onde você vai. Toda a terra está diante de você, Ló. Eu quero agora que você tome a decisão. É nesse momento do texto que nós estamos, meus irmãos. O capítulo 13 está trazendo essa realidade para mim e para você. E nessa noite nós vamos meditar sobre a escolha desse homem, a escolha de Ló, e sobre como o Senhor tem muito a nos ensinar, verdades tão profundas. Qual foi a escolha de Ló? O que é que Ló levou em consideração para tomar uma decisão super importante na sua vida? Meus irmãos, o meu desejo hoje é que o Senhor nos ajude a compreendermos isso, a entendermos esse ensino, porque ele é de fato muito precioso para mim e para você. Quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, e olhamos para a escolha que esse homem daqui, Ló, tomou, nós aprendemos do Senhor que as nossas escolhas, eu quero que você guarde isso no seu coração, as nossas escolhas não devem ser tomadas por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Esse é o primeiro ensino que esse texto nos traz. Veja, as nossas escolhas não devem ser tomadas por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. E se você tem dúvida disso, acompanhe mais uma vez a leitura do verso 10 ao 13, onde a palavra do Senhor diz assim: levantou Ló os olhos. Essa informação é super importante. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, olha outra informação que o texto bíblico nos dá. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ora, irmãos, aqui nós entramos, então, na tomada de decisão de Ló. Mas antes da gente mergulhar mais profundamente nisso, eu preciso te trazer uma informação muito importante, que está lá em 2 Pedro 2,7, onde a palavra do Senhor diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Veja, Pedro falando sobre esse homem que nós estamos estudando hoje, ele vai chamar Ló de quê? De justo. E livrou o justo Ló.
Com essa informação, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós estamos diante da decisão tomada por um homem crente. Isso é muito importante você entender. Nós não estamos falando de um ímpio. Nós não estamos falando de alguém que não conhece o Senhor. O texto bíblico nos mostra que Ló era um homem crente, era um homem justo, justificado por Cristo. A ideia de justiça na Bíblia, quando é atribuída a um homem, é que ele foi justificado pelo Senhor. Era um homem crente, era um homem de fato justo. E é importante que você entenda isso. Porque, veja, o erro que nós vamos ver, a Escritura nos falar, mais uma vez, é o erro de um homem que era um homem de Deus. E você pode olhar para isso e entender. E olhar para isso e não parar e pensar assim, foi um ímpio. Um crente não tem a capacidade de tomar uma decisão tão terrível. Um crente não tem a capacidade de tomar uma escolha tão errada. Não pense nisso. Nós estamos falando aqui de um homem crente, de um homem que de fato amava o Senhor. Veja, ele também deixou tudo. Ele creu na promessa que Deus fez a Abraão. Onde estava Abraão, estava a bênção de Deus. Ele foi atrás, ele confiou, ele cria. E qual foi a atitude desse homem que deixou tudo para trás e que confiou numa promessa feita por Deus a outro homem? A atitude que Ló toma nesse momento é: estou diante de uma decisão, o que é que eu vou fazer? Eu vou levantar os meus olhos, eu vou olhar para as coisas materiais, eu vou olhar para as coisas desse mundo, eu vou buscar socorro naquilo que eu estou vendo, eu vou buscar conforto naquilo que meus olhos se agradam, eu vou buscar segurança naquilo que eu posso ver. O meu prazer está nas coisas dessa terra. E é muito interessante que a Escritura nos mostra isso. Veja, levantou Ló os olhos, e quando ele levanta, o que é que ele vê? Ele vê toda a campina do Jordão. E como era essa campina que Ló estava olhando? O texto vai dizer, ela era bem regada. Veja, o problema não era falta de alimento. Nesse lugar tem água. E nós sabemos que onde tem água, tem vida. Onde tem água, tem planta. Onde tem água, tem alimento. E era um lugar que não apenas tinha alimento e não apenas tinha água. Porque há lugares que existem dessa maneira. Mas há lugares que têm isso e que possuem uma beleza excomunal, não é verdade? Quando a gente viaja para algum lugar, a gente vai passando, às vezes, no meio da estrada, por campos. E tem ali água, e tem ali comida para os animais. Mas quando a gente chega em determinados lugares, a gente fica com muito aquela expressão, não é? Uau, que beleza! Que lugar fantástico! Veja, esse lugar que Ló estava olhando era um lugar assim. Por quê? Porque o texto bíblico nos mostra isso. A comparação das campinas do Jordão, Moisés vai dizer, era como o jardim do Senhor. Veja, era como a terra do Egito, era como quem vai para Zoar. Veja, as campinas de Jordão são comparadas aqui por Moisés, o escritor desse texto, como o Éden. Um lugar tão belo como o Éden. Um lugar tão belo como a terra do Egito. E nós sabemos que a terra do Egito é regada ali pelo rio Nilo. E nós sabemos que ali há abundância. Há de fato beleza. Há muita comida. Ló, então, olha para tudo isso. Ele olha para os bens materiais. Ele olha para a fartura. Ele olha para a grama verde. Ele olha para uma terra bem regada. Ele olha para a beleza que aquela terra possuía. E ele vai usar esse local extremamente lindo, extremamente belo, para a tomada da decisão, onde ele iria e onde ele iria levar, junto com ele, a sua família. O que é que Ló leva em consideração? Os bens materiais. A principal motivação do coração desse homem, meus irmãos, na hora de tomar a decisão que ele tomou, eram os bens dessa terra. Talvez você esteja olhando para isso e pensando, pastor, eu tomaria a mesma decisão, afinal, qual é o problema disso? Quando a gente vai escolher, pastor, um lugar para morar, lógico que nós procuramos um lugar bom, lógico que nós queremos um lugar bonito, nós queremos oferecer o melhor para a nossa família, pastor. Qual é o problema disso? Irmãos, a pergunta que nós devemos nos fazer, se o nosso coração pensa assim, é: como é que nós podemos saber o que é o melhor para a nossa família? Como é que nós podemos saber, de fato, o que é que a nossa família necessita? E é aqui que muitos crentes tropeçam. Se você acha, nessa noite de hoje, que oferecer bens materiais à sua família é a coisa mais importante que você tem, saiba, esse é um grande problema.
Talvez o seu coração esteja hoje como o de Ló, que estava nesse mundo, nesse momento, e que estava disposto a andar no meio de ímpios, para poder morar onde ele desejava morar. Há inúmeras famílias, meus irmãos, que são assim. Há inúmeros homens na atualidade que são assim. Há inúmeras pessoas que são assim. O que elas desejam é mais dinheiro, não importando o custo disso. Há pais que têm educado seus filhos, dando os seus filhos ali, de fato, dando para eles apenas coisas dessa terra. Como assim, pastor? Você certamente conhece pais que têm criado seus filhos com um objetivo. Ele vai ser um homem de negócios. Ele vai ser um médico. Ele vai ser um engenheiro. Ele vai ser um empresário. Eu estou formando ele porque eu quero que ele cresça e eu quero que ele ocupe lugares altos. E há pais que têm vivido a sua vida educando seus filhos dessa maneira. Há pais que têm trabalhado para darem aos seus filhos aquilo que eles nunca tiveram. E uma desculpa piedosa que se fala, não é? Veja, eu vou dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Eu trabalho para dar a ele aquilo que eu não tive. Ele não vai passar pelas provações que eu passei. Tudo que eu penso para o meu filho é que ele possa chegar nesse lugar onde ele possa ter paz e tranquilidade que eu não tive na minha infância. Há homens que têm arrebentado a sua família com um trabalho excessivo por causa disso. E que vão chegar para a sua esposa e vai dizer, eu não tenho tempo para você porque eu estou trabalhando para trazer coisa para dentro de casa. Há homens que têm faltado festa, aniversário de filho, que não têm discipulado seus filhos, que não têm cuidado deles, porque vão dizer, eu trabalho porque eu preciso trazer coisa para dentro de casa. Ao ponto que o filho chega para ele e faz, pai, hoje o dia foi tão bom, só faltou você. Só faltou você. Há mulheres que têm deixado a sua casa e passado o dia inteiro trabalhando, não por uma necessidade de fato, deixando seus filhos em creches, em escolas de tempo integral, deixa de manhã, pega de noite, paga uma boa escola, acho que meu filho está bem, estou resolvendo tudo na vida dele, porque querem mais e mais e mais dinheiro, não basta o meu marido trabalhar, eu preciso trabalhar e trabalhar muito, porque senão a gente não vai para Disney, senão a gente não compra casa própria, senão a gente não compra aquele carro que a gente sempre desejou. Meu filho, deixa ele na mão de outras pessoas que elas educam ele, eu pago para isso. Há pessoas que têm escolhido igreja, irmãos, com a mesma perspectiva. Eu escolho essa igreja pelo conforto que ela me oferece, pelas programações que tem ali, atrativas, pelos amigos que estão nelas, e não pela fiel exposição da palavra de Deus e o bom pastoreio para com a alma dessas pessoas. Meu querido, hoje eu quero te dizer algo, à luz da palavra de Deus, se o conforto, se o dinheiro, se os bens materiais, se as campinas verdes do Jordão, for aquilo que o seu coração deseja e entende como sendo o melhor para a sua família, você está olhando a sua vida como Ló estava olhando. Nós estaremos decidindo, meus irmãos, como esse homem. E sabe qual é o pior disso? É que nós, quando agimos assim, estamos seguindo o nosso coração, os nossos desejos, aquilo que a Bíblia chama de enganoso, de corrupto. E nós estamos abandonando a orientação do Senhor nosso Deus, e foi isso que Ló fez. Ló não seguiu a orientação do Senhor. Você percebe aqui nesse texto que ele não para orar? Parou para pensar nisso? Tem uma decisão importante para tomar sobre a minha família, onde nós vamos morar. Ele não para orar. Ele não para poder meditar na palavra de Deus. Ele não para perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer? Ele não busca conselho, Senhor, me leva a entender o que é que o Senhor quer. Ele não se lembra da palavra do Senhor a Abraão. Ele saiu de uma terra por conta dessa palavra, mas nesse momento ele não se lembra. Ele tira tudo isso da sua cabeça. Ele levanta os olhos e ele simplesmente se encanta pelas planícies do Jordão. E ele vai para lá. Ora, será que não seria melhor ele ter renunciado a tudo? Será que não seria melhor ele ter vendido seus rebanhos? Será que não seria melhor ele ter menos dinheiro, menos abundância? Pastor, qual seria a resposta certa para Ló? A resposta certa e bíblica que Ló poderia dar nesse momento era, Abraão, eu não posso. Eu sei que a gente tem um problema, os nossos pastores estão brigando, mas eu não posso. Não me peça isso, não me peça para sair de junto daquele que carrega consigo a bênção de Deus.
Eu quero estar onde você está. Eu quero estar na terra que Deus prometeu. A bênção do Senhor está contigo, Abraão. Não me peça para me separar de você. Eu vou vender tudo que eu tenho. A gente deixa os animais aí. Mas eu não vou sair de perto de você, Abraão. Eu não vou para outra terra que Deus não mandou eu ir. Eu não posso fazer isso. Mas ele não fez isso, meus irmãos. Porque nesse momento seu coração foi levado, foi conduzido pelo amor às coisas desse mundo. As campinas do Jordão, a cidade de Sodoma, onde a prosperidade física era em abundância, onde os bens ali eram de fato estonteantes. Aquilo chama, aquilo atrai o coração, a atenção, o desejo de Ló, mesmo diante de um grave perigo. Que perigo! Ora, não ouviu a voz de Deus e conduziu a sua família para morar em um lugar onde a Bíblia diz que esses homens eram grandes pecadores contra o Senhor. É isso que nós temos aqui no versículo 13. Veja que loucura Ló cometeu. Ele seguiu o seu coração e ele levou a sua vida e a sua casa para habitar no meio de pecadores, de homens que eram grandes pecadores contra o Senhor. Que desgraça, meus irmãos. Que lugar é esse? Sodoma. Os irmãos devem muito bem se lembrar que cidade é essa. Sodoma, meus irmãos, era uma cidade promíscua. Sodoma era uma cidade onde o pecado imperava, onde a devassidão era grande. Se você já leu a Bíblia com atenção, você deve se lembrar de Gênesis 19, que trata de um episódio onde Ló recebe 2 anjos na sua casa, já morando em Sodoma. E quando aqueles homens entram naquela cidade, e os outros homens da cidade ficam sabendo que haviam chegado 2 homens ali, e eram 2 anjos, a Escritura vai dizer que sejam moços, ou sejam até mesmo velhos, vários homens se juntam ao redor da casa de Ló, cercam a casa de Ló, e falam: Ló, mandem os homens que entraram na sua casa para fora, para que nós possamos abusar deles. Está lá em Gênesis 19, meus irmãos, 4 e 5. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços, veja, não era só nos jovens que estava a corrupção, não. Como os velhos, aqueles que deviam ter ainda uma sanidade, preservar aquela cidade, não importava, estava todo mundo corrompido. Sim, todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló, dizendo: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Veja o nível de iniquidade, meus irmãos, dessa cidade. A homossexualidade era algo comum. A Bíblia considera a homossexualidade como uma prática pecaminosa, horrenda diante do Senhor. Mas aqui era algo comum. Mas, irmãos, não é só isso. Quando a gente lê Ezequiel 16, 49 e 50, a gente sabe um pouquinho mais sobre Sodoma. Porque a palavra do Senhor diz assim: e eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Veja qual é a palavra agora: soberba, fartura de pão, e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre, o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Pelo que, vendo isso, as removi de lá. Qual era também a iniquidade de Sodoma? A soberba. Causada pelo quê? Pela prosperidade. Lembra do que a gente viu? As campinas de Jordão eram prósperas. Tinha água, tinha alimento em abundância. Irmãos, há um problema quando a prosperidade chega na nossa casa e o nosso coração não está preparado para lidar com ela. Veja, ser rico não é um pecado. Ter prosperidade não é um pecado. Mas se o nosso coração estiver nessa terra, a prosperidade, ela vai arruinar ainda mais com a minha vida e com a sua vida. Porque quando a gente tem muito, uma tentação surge no coração de nós nos acharmos autossuficientes. Um homem tende a achar que não precisa mais de Deus para nada. E com isso descamba para o orgulho, descamba de fato para a arrogância. É por isso que nós encontramos a Bíblia falando
que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele se acha autossuficiente. O que nós temos em Sodoma, meus irmãos, era uma cidade rica, abastada, onde os homens chegaram à conclusão: se nós temos comida, uma terra bela e tudo o que nós precisamos aqui, nós não precisamos mais de Deus. Quando o homem segue esse caminho, ele se torna adorador de si mesmo. Ele passa, de fato, a se entregar às mais terríveis práticas, porque ele não teme a Deus, ele não tem ao Senhor, e ele vai procurar satisfazer os desejos do seu coração. Só que tudo que ele vai procurar satisfazer não vai satisfazer os desejos do seu coração, e ele sempre vive à procura de mais, de mais e de mais. Você consegue perceber que é a Bíblia atual? Ora, será que a nossa sociedade também não é assim? Será que quanto mais nós amadurecemos aqui na cidade em que nós vivemos, quanto mais nós prosperamos na cidade em que nós vivemos, nós não vemos a iniquidade aumentar mais na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Quando nós olhamos para países e até mesmo continentes ao nosso redor, nós não conseguimos observar isso. Observe o que está acontecendo com a Europa. Berço ali da reforma protestante. A Europa, meus irmãos, está cada vez mais anticristã. Observe o que está acontecendo nos Estados Unidos. Cada vez mais o cristianismo tem sido abandonado. A mesma coisa tem acontecido no Brasil, meus irmãos. É assim que acontece com o homem, quando ele tem prosperidade à parte do Senhor. Quanto mais ele se acha autossuficiente, mais ele se afunda no pecado. E o pecado começa pequenininho e ele só vai crescendo. Veja se nós não conseguimos ver isso na vida dos nossos jovens hoje em dia. Tudo se começa com a ideia de sexo livre. Você que tem um pouquinho mais de idade deve ter percebido isso. Nós trocamos o namoro pela ficada. Mas só beijar não funciona. Não resolve. Um jovem precisa sair para uma balada e beijar 10, 15, 30, 40 mulheres. Mas só beijar não é suficiente. Porque isso não supre o vazio do coração dele. Ele precisa também transar. E transar com o máximo de mulheres que ele conseguir em uma noite, também na sua vida toda. Porém, transar com uma pessoa só não é suficiente. Agora ele vai desejar transar, se relacionar, ter uma relação sexual com mais de uma mulher. Mas também isso não é suficiente. Agora tem que ser com uma pessoa do mesmo sexo, ele tem que experimentar algo diferente. Ele precisa disso. Mas isso também não é suficiente. Afinal, em que o pecado ainda não tocou? Em que nós não tocamos ainda? Ora, nós não tocamos nas crianças. O que a gente vai fazer então? Vamos fazer músicas de novinha para poder defender ali a erotização das crianças. Porque o prazer não está mais agora em uma pessoa do mesmo sexo, em mais de uma pessoa. A gente precisa agora também defender a pedofilia. 17, 15, 13, não importa a idade que seja. Mas isso também não é suficiente, meus irmãos. Será que daqui a pouco nós não vamos estar como Sodoma, querendo estuprar os homens que chegam para visitar a nossa cidade? Para visitar o nosso bairro? Era isso que estava acontecendo naquela cidade, meus irmãos. Aquela cidade abandonou Deus. Era autossuficiente na mente deles, próspera, rica, abundante, mas entregue à profunda devassidão. Em um povo que achava que tinha tudo, mas que não tinha nada, porque não tinha o Senhor. E eu quero que você entenda isso hoje. Foi para lá que Ló levou a sua família. Foi para lá que Ló conduziu a sua esposa. Foi lá que ele edificou a sua casa. Foi lá que ele morou. No meio desses homens. Ele se estabeleceu ali. Sim, agora havia comida para os seus animais. Havia água e abundância para os seus rebanhos. Havia conforto de uma cidade próspera. Deveria haver ali as melhores diversões da época. Quem sabe os melhores restaurantes. Quem sabe as melhores comidas, os melhores móveis, as melhores casas. Sem sombra de dúvidas, meus irmãos, Sodoma era uma cidade próspera. Ló poderia se desenvolver ali. Os rebanhos dele poderiam crescer agora. Não tinha mais Abraão para poder estar brigando com ninguém. Morar bem, um lugar confortável. E ficar cada vez mais rico, mas rodeado de homens terríveis e distante da promessa do Senhor. Será que ele foi influenciado e a sua família? Será que o coração da família desse homem estava em perigo? Será que as filhas deles aprenderam coisas erradas? Bem, irmãos, quando nós lemos Gênesis,
Permita-me mostrar apenas um pouco para você. Porque Gênesis nos mostra um pouquinho do que a decisão de Ló tomou. Do que amor o dinheiro trouxe a ele. Do que olhar para as coisas dessa terra em vez de ouvir a instrução do Senhor trouxe de desgraças para esse homem. Ainda no capítulo 19. Nós estamos falando de homem crente, tá? Se lembre disso. Ainda nesse cenário, onde os homens estão rodeando a sua casa e tentando estuprar ali aqueles 2 homens, os 2 anjos que entraram lá, Ló vai tentar resolver o problema. E ele vai dizer assim: e disse a esses homens, e disse-lhes, versículo 7 e 8 do 19, rogo-vos, meus irmãos, veja como ele está chamando agora o povo de Sodoma, meus irmãos, entende? Um povo que é como eu. Ele já está chamando o ímpio de irmão. Rogo-vos, meus irmãos, que não façais tal mal. E aí você olha e faz, nossa, ele está defendendo os homens. E ele vai dizer assim: tenho 2 filhas virgens. Eu vos trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Meu querido, nós estamos falando de um homem crente, que agora estava disposto a dar suas 2 filhas virgens para serem estupradas por vários homens. Ele chegou e disse: vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas. Tratem da maneira que vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem com aquelas que foram geradas de mim. Meu irmão, é isso que o pecado traz. É isso que o pecado faz. O pecado nos leva ao ponto em que nós realizamos loucuras. E por que eu estou frisando tanto para você que é um homem crente? Porque não se engane. O pecado é tão devastador que não é porque você é crente que você não pode cair em algo terrível. Se você abrir mão da verdade da palavra de Deus, se seu coração for levado pelas coisas desse mundo, o pecado vai entrar e você vai chegar a um ponto em que você não vai mais se reconhecer. A decisão dele de habitar com esses homens levou Ló agora a pensar como esses homens pensavam e a agir como esses homens agiam. Eles não queriam estuprar os homens que chegavam lá. Ló está dizendo: estuprem as minhas filhas, molestem as minhas filhas. Ele está pensando como um homem de Sodoma. Ele está agindo como um homem de Sodoma. Sob pressão, ele comete esse erro de maneira tão brutal. Levem as minhas filhas. Mas a convivência em Sodoma e a decisão errada dele de ir para longe de Abraão e ir para um lugar onde os homens eram terrivelmente pecadores não impactou apenas o coração de Ló. Impactou também o coração e a vida da sua esposa. Afinal, a iniquidade de Sodoma chegou a um nível tão grande que nós sabemos mais na frente que o Senhor vai destruir Sodoma, fazendo cair fogo do céu. Mas o Senhor dá a chance de sair daquela cidade um homem justo, chamado Ló, junto com a sua família, porque quando Deus fala com o homem, ele fala também com a sua família. E ele sai da cidade e Deus diz: você vai sair, mas você não deve olhar para trás. E ainda no capítulo 19, no versículo 26, nós vemos que a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. A mulher dele olha para trás, meus irmãos. E talvez você já cantou aquela musicazinha do apartamento infantil e olhou para trás e virou uma estátua de sal. E você ficou pensando: mas que besteira, ela só olhou para trás. Ela só olhou para trás porque ela virou uma estátua de sal, porque ela morreu. Ela só olhou. Primeiro, não é besteira, porque ela desobedeceu ao Senhor. Mas o fato, irmãos, não era apenas olhar para trás. O fato é que esse olhar representa. No momento em que essa mulher olha para trás, ela retira os seus olhos da salvação que Deus tinha dado. Deus fez: sai da cidade porque eu vou destruir. Ela retira os seus olhos do Redentor. Ela retira seus olhos de Cristo.
E ela mostra onde estava o seu coração. Amarrado aos bens daquela terra, assim como o de Ló estava nesse momento. Em que ele toma uma decisão errada, no capítulo 13. O olhar para trás é, eu estou deixando tudo. E minha casa. Talvez ela pensou, e minhas amigas? E meus móveis? E meu conforto? E eu vou para onde? O olhar para trás mostra que o coração dela estava nessa terra e que ela não se entendia como o povo de Deus é, peregrino nessa terra, caminhando para um local onde Deus nos leva. Conviver com ímpios levou o coração da mulher de Ló a amar esse mundo. E como esse mundo não tem valor nenhum, ela se transformou em uma estátua de sal, algo completamente sem valor. Por amar o mundo, Ló perdeu sua esposa, aquela que é carne da sua carne, aquela com quem ele vivia, aquela com quem ele deveria dividir a jornada toda. Veja, agora ele está disposto a perder suas filhas e ele perde sua esposa. Mas talvez esteja pensando, mas pastor, está faltando alguém nessa equação. Será que só foi Ló que foi afetado? Será que só foi a esposa dele que foi afetada? Será que as filhas deles também foram afetadas? Permita-me ler mais um terrível texto de Gênesis, no capítulo 19, para os irmãos compreenderem o que eu estou falando. Se você quiser abrir, você pode, o 30 ao 36, é um pouquinho mais longo. Veja a desgraça que nós temos aqui agora. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, isso depois de ter saído de Sodoma. Ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes de toda a terra. Vem, façamos-no beber vinho, deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra, deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois deram naquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. As filhas de Ló, irmãos, viviam onde? Em um local ímpio, no meio da impiedade. Viviam no meio de um povo que não confiava em Deus, mas em si mesmo, na sua própria força. Lembra disso? O que é que aconteceu com elas? Elas se tornaram iguais a esse povo. Confiaram na sua própria força, confiaram em si mesmas, agiram por aquilo que elas viam e tentaram resolver o problema delas pela sua própria força. Não há homem nessa terra. Eu não vou casar. Eu não vou ter filho. Nosso pai não vai ter descendente. E nós vamos fazer o quê? Vamos resolver o problema. A impiedade era grande, não é? Não importa eu me relacionar sexualmente com meu pai e ainda embebedá-lo. Não me importa isso, contanto que eu tenha aquilo que eu quero. Uma se deita com seu pai numa noite, a primogênita, e a outra em outra noite. E o texto bíblico vai dizer que ambas concebem, vão dar à luz a um filho do seu próprio pai. Querido, hoje eu quero te perguntar, você consegue entender que uma escolha só pecaminosa, uma escolha que parecia ser boa aos olhos de Ló, trouxe tanta desgraça para ele, sua esposa e suas filhas? Você consegue entender que uma escolha errada sua, só uma, pode arruinar tudo na sua vida? Pode acabar com tudo que você tem de precioso na sua vida. Essa é a advertência do Senhor ao povo. Esse texto, meus irmãos, foi escrito por Moisés. Se você não sabe, Gênesis foi escrito no momento e dado ao povo no momento
em que o povo estava prestes a entrar na terra prometida. O povo estava prestes a entrar. E lá o povo iria enfrentar diversas escolhas difíceis, porque o povo iria encontrar com ímpios. Iria ter relação com ímpios, ainda que de guerra. Iria encontrar os ídolos desses ímpios, o estilo de vida deles. Moisés escreve esse texto e dá ao povo, para que o povo entenda, não sejam como Ló. Nessa nova jornada da sua vida, não seja como Ló. Não haja dessa maneira. Não despreze a redenção. Não despreze a palavra do Senhor. E é escrito a mim e a você hoje também para nos lembrar dessas mesmas coisas. Para que nós tenhamos cuidado, meus irmãos, com as nossas escolhas. Para que eu e você hoje possamos entender que nós não andamos nessa vida por aquilo que nós vemos. Que os nossos olhos não podem ser o balizador da tomada da nossa decisão, que o desejo do nosso coração não pode ser aquilo que você usa para poder tomar a decisão. E não se engane achando que eu tenho paz de tomar essa decisão, agora é vontade de Deus. Ló estava em paz. Ele foi tranquilamente, ele tomou a decisão. Entenda isso hoje. Que há muitas lições que você precisa praticar se você compreender isso. Em primeiro lugar, nós entendemos, irmãos, que nós não devemos amar esse mundo caído. E não devemos desejar esse mundo. O nosso amor, meus irmãos, tem que ser do Senhor. A nossa devoção tem que ser a Deus e a nenhum outro. Nossa devoção é ao Senhor e não a bens materiais, não a prosperidade, não a independência, meus irmãos, não. Entenda hoje, o lugar mais seguro que você pode estar é no centro da vontade de Deus. E não importa onde seja. Spurgeon já dizia que mais vale uma masmorra com Cristo do que um trono sem Ele. É melhor estar em um local onde a gente sofra, mas onde a gente esteja debaixo da vontade do Senhor. E não se engane, isso é muito difícil, porque nós vivemos num mundo próspero. E com uma prosperidade, como os confortos dessa terra, enledam o nosso coração. Chamam a nossa atenção. E nos levam a decisões tranquilas. Quando você volta à época da Reforma Protestante, permita-me ilustrar isso para você entender melhor. Quando você volta à época da Reforma Protestante, era comum você ver um desejo no coração dos pais. Faz do meu filho, Senhor, um ministro da palavra. Leva o Deus para pregar o teu evangelho às terras distantes. Usa meu filho, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. Irmãos, quantos crentes você conhece hoje que oram para que Deus faça dos seus filhos pastores? Que seus filhos se casem com pastores. Que seus filhos sejam missionários em lugares distantes. No meio dos índios, entre os ribeirinhos do Amazonas, entre os islâmicos. Aquilo pelo que nós oramos fala muito sobre onde nosso coração está. Fala muito. Quantos pais desejam sucesso financeiro para seus filhos? Você percebe que é um problema? Meu irmão, seja um país em guerra, ou seja um país tido como mais seguro, o melhor lugar para a gente estar onde Deus quer que a gente esteja. Se eu estou debaixo da vontade do Senhor, um emprego com um salário menor é mais seguro do que um emprego que te faça muito rico. Entenda isso. Portanto, cuidado com seus olhos. Cuidado com as propostas que você recebe. Eu vou chegar em casa feliz para falar para minha esposa que eu recebi uma proposta nova de emprego. Eu vou ser o gerente, CEO de uma empresa tal. E eu vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava. E a gente chega em casa contando como uma bênção, não é? Você sabe se tem uma igreja lá séria para você congregar? Não, não sei. Como é que vai ser tirar sua família de igreja bíblica para levar ela para um lugar onde não tem igreja? Tem uma escola cristã para seus filhos? Também não sei. Percebe? O salário se torna o balizador do que é bênção de Deus e do que não é. Mas essa não é a instrução do Senhor. As Campinas do Jordão eram belas.
mas o lugar da promessa era outro. Hoje nós estamos desafiados pelo Senhor, meus irmãos, a colocarmos o nosso coração e a nossa vida naquilo que o Senhor nos ensina. E como o Senhor nos fala, Ele nos diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas não para por aí. Esse texto também leva a mim e a você a pensarmos que nós devemos ter muito cuidado com as nossas amizades e com o meio que nós vivemos. Nós vimos o que aconteceu aqui com Ló e com a sua família, e isso aconteceu, meus irmãos, porque é o cumprimento de um ensino bíblico. Paulo fala disso em Coríntios. 1 Coríntios 15, 33, ele vai dizendo: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Veja, Paulo está dizendo: não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Se a gente quiser trazer um ditado popular que reflete muito bem isso, é aquilo que nossos avós falavam: quem anda com porco, farelo come. Sendo assim, como é que você pode viver junto com os ímpios? Tranquilamente. Há crentes que vivem assim, não é? Abrem a sua casa, são íntimos dos ímpios. Há crentes que são aconselhados pelos ímpios. Ah, eu conversei com a minha amiga do trabalho, com o meu amigo do trabalho, ele é crente. Não, ele não é, mas eu conversei com ele, ele me disse o que eu deveria fazer. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que é que o coração de um ímpio está cheio? Do Senhor. Você conversa o que tanto com o ímpio? O que é que você tem tanto prazer de conversar com o ímpio, conviver com o ímpio, tanto prazer de, assim, vou virar noites e noites com eles? Você conversa sobre o quê? Entende que isso é muito sério? Não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes, é pouco a pouco, é paulatino. Cuidado com conversinhas nas redes sociais, nas academias, no trabalho, na porta de casa, onde quer que seja. Não estou falando que você não vai se relacionar com o ímpio, não. A gente não pode sair desse mundo. A gente vai ter algum tipo de relação, mas não é normal para um crente ter seu melhor amigo como um ímpio, conviver com um ímpio, estar tranquilo no meio deles. Não é normal. Algo vai tomar seu coração. Nós precisamos gastar tempo, irmãos, com o povo de Deus. Nossos amigos são o povo de Deus, são nossos irmãos. Os conselhos que nós recebemos é do povo de Deus, que nos fala a segunda palavra de Deus. Os nossos filhos convivem com filhos do povo de Deus. Crescem na mesma instrução. Sempre foi assim no meio do povo de Deus. Israel era um povo separado. Se relacionava com ímpios, mas era um povo separado. Vivia com o povo de Deus. A igreja é isso. É aqui que estão nossos amigos. É aqui que você vai achar um marido. É no meio da igreja. É aqui que você vai achar uma esposa. É no meio da igreja. Por isso também te digo, jovens e adultos solteiros, um descrente nunca será um bom cônjuge para você. Não se permita olhar para a beleza física como Ló olhou para a prosperidade dessa terra. Cuidado com as mentiras fantasiadas de piedade. Ah, mas ele é melhor que muitos crentes. Mas pastor, ela é tão linda, só falta ser crente. Eu vou evangelizar ela. Eu vou trazer ele para a igreja. Se eu não conviver com ela, pastor, quem é que vai conviver? Se eu não conviver com ela, como é que ela vai saber como é bom ser crente? Chuta aquele laço, meu irmão. Chuta. Minha irmã, joga fora. Em nome de Jesus, cuidado. Deus não te salvou para você casar com um ímpio. Deus não te salvou para você levar um inimigo para dentro da sua casa e trancar a porta e dizer, tá tudo certo. Pastor, o inimigo a Bíblia fala que aquele que não tem Cristo é filho do diabo. Você não pode namorar, se relacionar, casar com um ímpio, trancar sua porta e dizer, agora eu estou em paz com o inimigo dentro de casa. Outra área que a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, é sobre a escola que nossos filhos têm estudado. Irmãos, como as Campinas do Jordão, das escolas não cristãs, têm atraído o coração de tantos pais do povo de Deus. Você já parou para pensar hoje o que é que um pai procura numa escola? Ele entra na escola, o que é que ele vai olhar logo? A estrutura, não é? Salas boas, quadro de futebol, parquinho verde,
Professores com sorriso no rosto, limpeza, organização, segurança na porta, uma identificação para o meu filho. Os pais olham para aquilo, aqui é a Campina do Jordão. É aqui que meu filho tem que estudar, cheio o lugar ideal. Proposta pedagógica excelente, é aqui. Vai passar no vestibular, não vou nem me preocupar com faculdade, só pago a escola. E você já percebeu que eles enviam seus filhos para passarem pelo menos 5 horas por dia na mão de professores e coordenadores que não conhecem a Deus, que são ímpios. Rodeados de amigos ímpios. A pergunta que eu te faço é, você acha que vai acontecer o quê? A gente já tem visto o que tem acontecido, não é? Já temos visto o fruto disso na vida de muitos jovens da igreja, que têm andado em um caminho tenebroso, e na vida de pais chorando, dizendo assim, eu não sei onde eu errei. Eu trouxe para a igreja todo domingo. Eu li a Bíblia em casa e fazia o culto doméstico de 20 minutos. E seu filho era influenciado 5, 6, 7, 8 horas toda semana, todo dia, de segunda a sexta, às vezes até sábado, por professores que não conhecem a Deus. Eles erraram, irmãos, mandando seus filhos para as Campinas do Jordão. Escolas não cristãs ou fantasiadas de cristãs, mas permeadas de impiedade, foram tomando o coração dos seus filhos, como uma erva daninha que cresce, pouco a pouco, cada dia. Queridos, nossa posição como igreja deve ser a mesma do povo de Deus ao longo dos séculos. Ou a gente faz homeschool, ou a gente coloca nossos filhos em uma escola cristã, para que eles sejam educados segundo a fé do povo de Deus, para que eles olhem as ciências como o povo de Deus olha, a história como o povo de Deus olha. Deus é o Senhor de todas as ciências. Deus é o dono da história. Ele é exato como a matemática. Ele é verdadeiro como 2 mais 2 é igual a 4. Cuidado com as Campinas do Jordão. Cuidado também com o propósito de trabalho, que te levarão a lugares onde sua família vai ser influenciada negativamente. Cuidado com o envio de seus filhos para intercâmbios. E você, jovem, não se acha que você é crente o suficiente para fazer um intercâmbio de 6 meses em um lugar onde não tem culto e ficar acompanhando o culto online. Cuidado, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado com redes sociais, livros, programas de TV, novelas. Cuidado também com a deturpação que nós temos do culto nos nossos dias. Louve a Deus porque você está na igreja bíblica. E se um dia Deus te tirar daqui, escolha uma igreja onde você vai ouvir a pregação do Evangelho, onde você vai ser acompanhado pastoralmente. Não se engane com cultos jovens, com estrutura, ou o que quer que seja. O melhor lugar é onde a palavra de Deus está. Mas graças a Deus que a história de Ló não acaba aqui. Ela não acaba em Sodoma. E a gente está caminhando para concluir. A história de Ló, meus irmãos, ela não acaba em Sodoma. Ele toma uma terrível decisão. Ele colhe frutos terríveis disso. Mas, irmãos, a graça de Cristo triunfa. Ló foi retirado de Sodoma. E a ira de Deus foi despejada sobre a cidade. E o mesmo pode acontecer com você, que hoje está olhando para a sua vida, ouvindo a pregação da palavra de Deus e tem visto que você, nesse momento, tem entendido que tem experimentado frutos terríveis na sua vida por conta de escolhas erradas que você tomou. Talvez você esteja, nesse momento, morando em Sodoma, habitando lá, e já começando a pensar e agir como aqueles homens. Se essa é a sua situação, hoje Cristo te chama de volta. Porque assim como Cristo tirou Ló de Sodoma, Cristo também pode tirar você do caminho do inferno. Cristo pode te colocar no caminho das moradas celestiais. Cristo pode te colocar nele. A esperança no meio do caos. Porque Cristo sempre triunfa. Arrependa-se do seu pecado hoje. Reconheça que você foi tolo. Reconheça que você está colhendo frutos da desobediência hoje. Clama ao Senhor. E não há poço de pecado tão profundo que a mão de Cristo não nos alcance lá e nos tire lá. Ele pode te tirar
Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar a sua família. Porque é a graça do Senhor. Mas, pastor, eu já tenho seguido. Graças a Deus não tomei esses conselhos errados. O que eu faço? Entenda hoje que a segunda lição que esse texto nos mostra é que nós devemos seguir a palavra do Senhor. E não o nosso coração. E a gente não vê isso em Ló, meus irmãos. A gente vê isso em Abrão. Talvez você tenha olhado para esse texto em que Abrão diz, Ló, decide. E talvez você ficou com uma dúvida. Mas, pastor, e se Ló decidisse ir para Canaã? Abraão iria sair da terra da promessa? Como é que pode um negócio desse? Irmãos, Abraão tomou essa decisão de não brigar com Ló e deixar Ló decidir. Porque ele sabia que o coração do rei está na mão do Senhor. Ele sabia que o Senhor é o Deus que cumpre sua promessa. É um Deus que faz de fato aquilo que ele falou que iria fazer. E ele sabia que era aquela terra. O 14 e o 15 vai dizer, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. O Senhor disse a Abraão onde é que ele deveria olhar. O Senhor disse a Abraão onde é que ele deveria morar. Onde é que ele deveria viver. Onde é que ele deveria criar seus filhos. E Abraão seguiu o caminho do Senhor. Ele ouviu a palavra de Deus. E ele continuou ali. As planícies do Jordão poderiam chamar a atenção, mas Abraão sabia, a minha segurança está aqui. É só nesse lugar que eu vou permanecer. Ele sabia que não há satisfação na sua alma em coisas do aqui e do agora, somente no Senhor. Se você tem seguido a instrução do Senhor, hoje eu quero te dizer, você é um peregrino nessa terra, assim como Abraão era. Abraão foi para a terra que Deus mostrou, mas aquela terra também não era a terra definitiva, meus irmãos. Abraão morreu e hoje ele está na presença do Senhor, no local onde nós também iremos, e aguardando o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, meus irmãos. E hoje nós precisamos entender isso. Seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Obedecer e andar por aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Nos leva a uma terra onde os fundamentos são inabaláveis. Não se engane. A terra em que nós vemos não tem nada a nos oferecer que seja eterno. Nós aguardamos, assim como Abraão aguardava, uma terra que tem fundamentos que são inabaláveis. E é importante que a gente se lembre disso, para que nós possamos tomar sempre a escolha de obedecermos ao Senhor. Hoje eu fui na igreja de Boa Viagem, a gente está no período de férias também, e o pastor Marcelo Maurício, na hora da ceia, ele falou algo muito precioso. Ele disse assim, todas as vezes que eu vou dormir à noite, eu tento imaginar como vai ser minha morada celestial. Irmão, se nós fizermos isso, nós estaremos na nossa mente sempre que aquilo que o Senhor nos promete é muito maior do que aquilo que nós temos aqui. Que o Senhor aplique sua palavra no nosso coração, que Ele nos leve a andarmos pela sua palavra, que o Deus do pacto nos livre de tomadas de decisões erradas, que Ele guarde a mim, que Ele guarde a você, que Ele guarde a nossa casa, que Ele guarde nossos filhos, e que a gente possa ver no final da nossa vida frutos de pessoas que tomaram decisões certas de andarem e cumprirem a palavra do Senhor, concluindo nossa vida dizendo como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora só me resta o gozo do Senhor. Que assim seja para a sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus. Aplica, Senhor, Tua palavra no nosso coração, Senhor. Se apieda, Deus, de nós. Estamos aqui hoje, Deus, por fruto de uma escolha que tomamos. E quantos hoje tomaram uma escolha errada de não vir, poder não vir, Senhor? Ó Deus, essas pessoas perderam de ouvir Tua voz. Mas nós hoje ouvimos Tua voz, Senhor. Um pouquinho mais nos foi dado, Deus. E há mais responsabilidade, então, para nossas tomadas de decisões, Pai. Guia nossas tomadas de decisões, Senhor.
Em especial, eu te peço, Deus, por cada homem aqui dessa igreja, Senhor Deus. Que assim como Ló é responsável pela sua casa, Senhor, capacita cada homem a tomar decisões sábias, Senhor Deus. Abençoa aqueles que são solteiros, Senhor, na tomada de decisões também. Abençoa os nossos filhos, Deus, na tomada de decisões deles, Deus. E que as nossas tomadas de decisões, Pai, elas possam glorificar, Senhor, e exaltar o Teu nome. E quando isso for feito, Deus, a nossa vida será edificada e o Senhor será glorificado, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, seja, Deus, de fato, o balizador de cada uma das decisões que nós tomarmos. E nós só iremos Te glorificar, Deus, como devemos, se colocarmos nossos pés na Tua palavra, Senhor. Também Te pedimos, então, diante disso, Deus, nos livra, Senhor, da preguiça. Nos livra, Senhor, da lassidão espiritual, Senhor Deus. E arrasta os nossos olhos e o nosso coração para a Tua palavra. Porque quanto mais nós lemos a Tua palavra e meditarmos nela, Senhor, nós ouviremos da Tua parte, Senhor. Esse é o caminho, andar nele, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor Deus. Amém.